Olá, queridos! Novamente estamos aqui com vocês conforme semanalmente fazemos. Eu sou o pastor Lorildo Costa, pertencemos à Igreja Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil. O nosso presidente é o apóstolo José Antônio de Castro. Os nossos endereços: Avenida Presidente Tancredo Neves, número 288, bairro Vista Alegre, município de Barra Mansa. Rua Delfim Frois, número 55, Centro, Quatis. Rua Major Carvalho, número 154, Distrito de Falcão, também município de Quatis. Rua Manuel Martins, número 35, bairro Mangueira. Neste endereço localiza-se a nossa sede em Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro. Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho, Volta Redonda. O nosso ponto de referência é o Colégio Municipal Jaime Martins. Rua 9, número 164, bairro Freitas Soares, na entrada da cidade de Porto Real, bem em frente ao CRAS. Ainda Rua Rodovia, número 20.934, Distrito de Santa Isabel do Rio Preto, próximo à Torre, município de Valença, estado do Rio de Janeiro. Rua Benjamin Constant, número 3.907, quilômetro 5, município de Pinheiral. E no estado de Minas Gerais, temos nossas igrejas na Rua Governador Valadares, número 350, Centro, bem em frente à Praça Society, município de Santa Rita de Jacutinga, estado de Minas Gerais. E Rua Coronel Antônio Saturnino, número 194, bairro Esperança, Caratinga, Minas Gerais. Bem, queridos, a nossa revista deste trimestre, Ebenezer Dominical. Estamos estudando sobre a pessoa maravilhosa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Aqui estamos falando sobre os seus símbolos e seus dons. E hoje estaremos estudando a antepenúltima lição, 11ª lição. Mas antes, queremos também apresentar-lhes a nossa próxima revista, Missiologia. Estudaremos sobre evangelismo e missões, tarefa delegada por Jesus Cristo à sua igreja, que se tornou num grande desafio. O comentarista destas lições é o nosso presidente, apóstolo José Antônio de Castro. Vocês poderão adquiri-la em qualquer um dos nossos endereços. Missiologia será a temática do segundo trimestre do ano de 2024. E ainda o nosso mais novo lançamento, Pneumatologia. Aqui tratamos das doutrinas sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. É um livro que serve de referência, de pesquisa e de complementação da revista que estamos concluindo neste trimestre, cuja temática é também o Espírito Santo. Pneumatologia. É um livro que, pela unção e graça do Espírito Santo, nós comentamos em 160 páginas assuntos que tratam desta pessoa extraordinária que é o Espírito Santo, que veio para ficar conosco até que Jesus volte para buscar a sua igreja. E hoje, lição número 11. Estaremos então introduzindo assuntos relevantes, assuntos relacionados aos dons do Espírito Santo. E nesta lição de 17 de março de 2024,
O nosso título é O Espírito Santo e os Dons de Elocução. O texto áureo encontra-se na epístola de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Verdade aplicada. Os dons de elocução são concedidos aos crentes com o objetivo de edificar, exortar e consolar os salvos em Cristo. E os objetivos específicos desta lição: mostrar a importância do dom de profecia, demonstrar a necessidade do dom de variedade de línguas e incentivar a busca pelo dom de interpretação de línguas. Os nossos textos de referência encontram-se na epístola do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 1, 4, 7 e 10. Paulo assim escreveu: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Introdução. Dentre os diversos dons concedidos pelo Espírito Santo à Igreja, estudaremos os 3 denominados de elocução ou da fala. São eles: dom de profecia, dom de variedade de línguas e dom de interpretação de línguas. Conforme já falamos na verdade aplicada, os propósitos primordiais dos dons da fala são os seguintes: edificar, exortar e consolar a igreja, que é o corpo de Cristo, conforme muito bem expressou o apóstolo Paulo. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Epístola de Paulo 1 Coríntios, capítulo 14, versículo número 3. Os dons da fala são expressões sobrenaturais do Espírito de Deus e por isso precisam ser aplicados com fidelidade à igreja. O objetivo desta lição é estudar os dons de elocução com bastante interesse e temor de Deus, a fim de escaparmos dos falsos profetas. Tópico 1. Deus utilizou-se da fala no processo de comunicação com o homem. Sempre partiu de Deus a iniciativa de comunicar-se com o ser humano. Durante o processo da criação do primeiro homem, Deus utilizou-se da fala para comunicar-se de forma direta com o ser criado. Ao alojá-lo no jardim do Éden, deixou-o com a responsabilidade de cuidar e guardar não somente o jardim, mas todos os animais que também haviam sido criados. Ao dar-lhes as devidas instruções, Deus utilizou-se da fala e o homem pôde ouvir e entender a sua voz. Algum tempo depois, ocorreu a maior catástrofe da história da humanidade: a queda do primeiro casal, que rompeu a harmonia existente até então entre o Criador e a criatura. Ambos eram felizes,
porque ouviam a voz de Deus soar no jardim ao cair da tarde. O timbre da voz era uma música tão suave, foram os primeiros sons a penetrarem os ouvidos daqueles que eram a coroa da criação. Esse é o papel do Espírito Santo na vida da igreja odierna. Restabelecer a comunhão com Deus através dos dons espirituais, pois o pecado, ainda hoje, continua corrompendo a humanidade, afastando-a cada vez mais do contato comunicativo com o Senhor Deus. Glórias a Jesus, que nos enviou o Espírito Santo e, através dele, comunica-se conosco mediante os dons de elocução, entre tantos outros, usando e inspirando os seus mensageiros com o propósito de edificação do corpo de Cristo. De maneira sobrenatural, o Espírito de Deus usa os seus servos com os dons especiais de expressão verbal, chamados de dons de elocução ou da fala, para nos transmitir a sua soberana vontade, orientando-nos sempre. Subtópico 1.1. Pelo dom de profecia, Deus restabelece o processo comunicativo. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo número 3. O apóstolo Paulo destacou o dom da profecia como de suma importância entre os dons espirituais, ainda que todos eles são de grande utilidade para a Igreja de Cristo. Ele escreveu: o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a Igreja. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba a edificação. Epístola de Paulo 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 4 e 5. O profeta recebe uma habilidade especial do Espírito de Deus para comunicar a mensagem divina à igreja reunida, tornando-o um canal por onde flui a declaração divinamente ungida. A verdadeira profecia traz ânimo e alegria aos crentes, além de glorificar o nome do Senhor Deus. Subtópico 1.2. Não extingam o Espírito de Deus. Lamentavelmente, as igrejas do pós-modernidade, principalmente as pentecostais, já substituíram a manifestação dos dons do Espírito Santo por uma liturgia totalmente social. Nos cultos, onde o Espírito de Deus deveria ter primazia, abrem-se largos espaços para a bateção de palmas. Criam-se ministérios de danças, cultos à personalidade humana e tantas outras liturgias que tomam o lugar da glorificação a Deus, e o fogo do Espírito Santo é apagado. Em muitas igrejas já não se falam mais nos dons espirituais e nem mesmo são procurados. É dada muita ênfase à expressão corporal e a verdadeira adoração a Deus fica relegada a segundo plano. Bem-aventurados os que ainda dão glória e aleluias. Louvam a Deus em línguas estranhas, pois os dons, além de glorificarem a Deus, são de grande relevância para a Igreja de Cristo. Subtópico 1.3. O profeta fala a mensagem divina.
A fala é uma das características do ser humano. Todavia, a mensagem expressa através da profecia é algo sobrenatural e inspirada por Deus. O profeta recebe entendimento da maioria das palavras que expressa pela inspiração do Espírito Santo. Tudo o que profere é de suma importância para a igreja, pois transmite os mistérios revelados pelo Espírito Santo. Suas mensagens são um fenômeno que envolvem a inspiração sobrenatural. A genuína profecia jamais ultrapassará o que diz as Sagradas Escrituras, mas seus ensinos sempre estarão repletos de verdades espirituais, ainda que não estejam nos registros bíblicos. O profeta é um agente transmissor do Espírito de Deus. O profeta fala a mensagem divina. Tópico número 2. Variedade de línguas como dom de elocução. O dom de línguas habilita o crente a expressar a língua dos anjos, de acordo que o Espírito Santo conceda-lhe como falar em uma língua desconhecida pelo falante. Há duas maneiras de o Espírito Santo conceder o dom de línguas. Pode ser a expressão em uma língua estrangeira, totalmente desconhecida por quem fala, como por exemplo. E, quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 6 a 8. Outro tipo é a língua estranha, vinda diretamente do céu, pois é totalmente desconhecida aqui na terra. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo número 6. Subtópico 2.1. O que é o dom de línguas estranhas? Segundo entendidos em teologia, o dom de variedade de línguas é a aptidão de expressar-se em uma língua que nem o falante pode compreender, pois a expressa pelo Espírito Santo com o propósito de louvar a Deus, orar no Espírito ou transmitir uma mensagem do céu. O dom de variedade de línguas é de grande significância para a Igreja de Cristo, tanto quanto os demais dons. E a uns pôs Deus na Igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorro, governos, variedades de línguas. Epístola de Paulo 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Subtópico 2.2. Nem todos recebem o dom de variedade de línguas. Diferentemente das línguas estranhas que todos expressam como evidência do batismo com o Espírito Santo, o dom de variedade de línguas não é concedido a todos. Da mesma forma como ocorre com os demais dons do Espírito Santo, ele é dado de acordo com a vontade do Espírito de Deus. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Epístola de Paulo 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11.
O dom de variedade de línguas não é a capacidade humana de se expressar, mas o falar em línguas estranhas é expressar-se com palavras que não são aprendidas. Elas nos são transmitidas pela ação do Espírito Santo e não mediante palavras planejadas pela mente de antemão da pessoa que as fala. O dom de variedade de línguas constitui-se em milagre vocal e não em fantasia mental. A mente humana torna-se espectadora da voz do Espírito e os ouvidos da pessoa falante atendem-na. Subtópico 2.3. Para que serve o dom de variedade de línguas? O primeiro propósito para a concessão do dom de variedades de línguas é a edificação da vida espiritual do crente, conforme declarou o apóstolo Paulo em sua epístola, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. O dom de variedade de línguas, ao contrário do dom de profecia, não possui a finalidade de edificar ou exortar a igreja, pois o seu propósito está voltado para a devoção espiritual de quem o recebe. Ao passo que a pessoa for falando em línguas espirituais, sua vida com Deus vai sendo edificada, pois o Espírito Santo enleva a sua alma e o renova em novas línguas. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Epístola de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo número 2. Tópico número 3. Dom de interpretação de línguas. Outro dom de elocução. O dom da interpretação de línguas é o terceiro dom da elocução concedido pelo Espírito Santo. A pessoa que o recebe fica habilitada a interpretar uma mensagem sobrenatural recebida em línguas estranhas. O apóstolo Paulo orientou os crentes que recebessem esse dom dentro do contexto de um culto espiritual, que ninguém deveria expressar-se apenas em línguas estranhas, a menos que houvesse outra pessoa com o dom de interpretação de línguas que pudesse traduzi-la para a linguagem corrente. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba a edificação. Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 5, 13 e 14. A orientação de Paulo reforçou a natureza coletiva dos dons espirituais, a fim de que todos sejam beneficiados com os dons do Espírito Santo. Subtópico 3.1. O que é o dom de interpretação de línguas? O saudoso pastor Antônio Gilberto escreveu que o dom de interpretação de línguas é um dom de manifestação de mensagem verbal, sobrenatural, pelo Espírito Santo. Não se trata de tradução de línguas, mas de interpretação de línguas. O dom de variedade de línguas necessita vir acompanhado do dom de interpretação de línguas, pois somente assim desempenhará o seu papel de edificar a Igreja de Cristo. O apóstolo Paulo doutrinou muito bem a igreja que estava em Corinto,
a respeito do bom uso dos dons espirituais. Pelo que se lê, o dom de variedade de línguas era bastante popular entre os irmãos daquela igreja. Porém, a maioria utilizava-o sem a devida ponderação espiritual, o que os levava para a prevalência do emocionalismo. Os dons de variedade de línguas e interpretação de línguas são os denominados dons geminados, pois andam sempre juntos. Quem possuir o dom de variedade de línguas, por exemplo, não vai tentar decifrá-las com a própria mente, mas sim com o dom sobrenatural de interpretação de línguas. Isso porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo número 33. Subtópico 3.2. A diferença entre o dom de interpretação de línguas e o dom de profecia. Ainda que esses dons pareçam ser semelhantes entre si, na verdade, são dons espirituais diferentes um do outro. O dom da interpretação de línguas, para que ele possa existir, será necessário que outra pessoa, também inspirada pelo Espírito Santo, entregue uma mensagem em línguas estranhas para que possa ser interpretada e, consequentemente, a igreja, como corpo de Cristo, seja plenamente edificada. Do contrário, se não houver interpretação, as pessoas não entenderão a mensagem e não haverá edificação entre os membros. Em se tratando do dom de profecia, não haverá necessidade de interpretação, desde que a mensagem seja entregue na mesma linguagem dos receptores. O pastor Estevão Ângelo de Souza explicou muito bem a diferença entre esses dons, quando disse que não haverá interpretação se não houver quem fale em línguas estranhas, ao passo que a profecia não depende de outro dom. Subtópico 3.3. O de hermenêutis espiritual. No original grego, o verbete diermeutes, ou melhor, diermenêutis, tem o sentido de intérprete, ou seja, é a pessoa que explica com clareza ou interpreta uma mensagem. Este termo é empregado em uma das epístolas paulinas na seguinte forma: e se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Epístola 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 27 e 28. Ao falar sobre a diversidade dos dons espirituais, o apóstolo Paulo empregou o verbo extraído desse radical da seguinte maneira: tem todos os dons ou o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 30. Na realidade, Paulo instruiu os irmãos da igreja em Corinto que, pelo fato de se expressar em línguas estranhas em um culto, exigia também um modo ordeiro de aplicabilidade dos referidos dons, ou seja, deveriam aplicá-los apenas se houvesse algum intérprete na reunião, pois, caso contrário, a utilização do dom de variedade de línguas não seria edificante para a igreja. Na ausência de um intérprete,
Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que a possa interpretar. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 13. A intenção do emprego do dom de línguas em uma reunião pública, segundo Paulo, era que a pessoa não convertida ao Evangelho pudesse receber a mensagem divina em sua própria língua, conforme ocorreu com a multidão que se encontrava em Jerusalém no dia de Pentecostes. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um em nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 7 a 11. Feito isso, haveria de ocorrer um milagre duplo, porém um acontecimento estupendo que atendesse especificamente cada ouvinte que se encontrasse na Assembleia. Conclusão: mesmo hoje, em pleno século XXI, existem muitas pessoas nas mais diversas igrejas que não acreditam na manifestação atual dos dons do Espírito Santo. Há também os que utilizam dos dons espirituais de forma sensacionalista, sem buscarem o verdadeiro sentido do emprego dos dons do Espírito na igreja. Todavia, da mesma forma, existe um remanescente fiel à palavra que busca em Deus os melhores dons, porque compreende que ele continua a derramar do seu Espírito e abençoando a todos os que o buscam sinceramente com seu poder e suas dádivas. Eis aí a razão para não desprezarmos os dons de elocução que são o de profecia, o de falar em variedades de línguas estranhas e o de interpretá-las. Além do mais, é de nossa obrigação fazer tudo com sabedoria, com decência e com ordem, conforme determinação bíblica. Mas, se alguém ignora isto, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar em línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 38 a 40. Se procurarmos proceder dessa maneira, Deus continuará a nos usar cada vez mais, a fim de para que sejamos portadores das manifestações poderosas operadas pela ação do Espírito Santo na vida de cada crente. E assim, amados, concluímos a nossa antepenúltima lição. E no próximo domingo, se Deus disser que sim, aqui retornaremos e estaremos falando sobre o Espírito Santo e os dons de revelação. Esta é a nossa próxima revista, Ebenezer Dominical. E a partir do primeiro domingo de abril, nós estaremos estudando sobre missiologia. São lições que foram comentadas e escritas pelo nosso presidente, apóstolo José Antônio de Castro. Evangelismo e missiologia são tarefas delegadas por Jesus à sua igreja
e que se tornaram um grande desafio para a nossa era contemporânea. Missiologia. Vocês poderão adquiri-las em qualquer uma de nossas igrejas. Será a nossa temática do próximo trimestre. E queremos reforçar o nosso anúncio feito no início. Este é o nosso mais novo lançamento, Pneumatologia. Doutrinas que tratam de estudos sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Pneumatologia é o nosso mais novo lançamento e também poderão adquiri-los em qualquer um dos nossos endereços. Que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando e a todos uma boa semana e até o próximo domingo, se Deus disser que sim.